O título da nossa mensagem de hoje é o Campo de Força. E para contar para vocês por que eu dei esse título na mensagem de hoje, mais uma vez, calma, muita calma, vocês vão dizer que vocês já sabem que eu vou contar uma história da minha cabeça, tá certo? Vocês acertaram, eu vou mesmo contar uma história da minha cabeça. E depois que contar essa história da minha cabeça, é claro que eu vou contar uma história da Bíblia. Mas aí é que vocês já não estão sabendo mais de nada. Porque eu vou contar uma história da Bíblia e vou contar outra história da Bíblia. A Bíblia, gente, eu sempre falo para vocês, é um livro que conta a história de homens e mulheres que viveram nos tempos bíblicos, ou seja, há muito tempo atrás, mas que passaram por histórias muito semelhantes, muito iguais às que a gente passa hoje em dia. E tiveram a presença de Deus em todas essas situações, dizendo como é que tinha que agir, como é que não tinha que agir. Então é um grande livro de ensinamentos, é a palavra do nosso Deus. E depois que eu contar a história da minha cabeça e as duas histórias da Bíblia, eu vou também chegar ao final explicando e concluindo junto com vocês por que a nossa mensagem chama o campo de força. E para começar com a história da minha cabeça, eu vou começar com o personagem principal da nossa história, que é o Fabinho. O Fabinho gostava muito de super-heróis, aqueles que têm superpoderes e tal, né? E ele gostava muito de um em especial. Era o principal, era o que ele mais gostava, porque tinha um superpoder que ele curtia muito. O personagem que ele mais gostava era o Lanterna Verde, que era um personagem fortão, que se vestia de verde, assim, com essa cara de mal, mas ele era do bem. E ele tinha uma característica que agradava muito ao Fabinho, que não adiantava mostrar para ele outro super-herói. Não tinha Super-Homem, não tinha Batman, a Mulher Maravilha, Robin, não tinha ninguém que superasse o famosíssimo Lanterna Verde na vida do Fabinho. O Fabinho gostava dele, porque ele tinha uma característica. Na mão direita, ele tinha um anel verde, afinal de contas era o Lanterna Verde, e esse anel verde garantia para ele a maravilhosa capacidade de geração de um campo de força. E aí, como o nome mesmo sugeria, né, era a capacidade de projetar em volta dele, quando ele acionava o anel, barreiras intransponíveis. Era o seguinte, quando ele estava em perigo, ele acionava o anel e em volta dele se formava um campo de força. E nada chegava perto dele, não tinha para ninguém. Quem quisesse chegar perto dele, batia no campo de força e voltava. E aí, o Fabinho gostava tanto dessa característica do Lanterna Verde, que na escola, o Fabinho inventou uma brincadeira na hora do recreio chamado Pique Lanterna Verde. Que era o seguinte, o Pique Lanterna Verde, a pessoa que estava responsável por pegar os outros, contava até 100, 1, 2, 3, 4, de olhos fechados, e quando chegasse no 100, abria os olhos e ia correr atrás dos outros. Até aí tudo bem. Mas acontece que a pessoa que estava sendo perseguida, para não ser pega, tinha que na hora gritar bem alto, campo de força. Se a pessoa gritasse campo de força, ela não ia ser pega pelo pegador do pique. Então era muito simples, né? Era correr e gritar campo de força. Mas ficou até na moda na escola. Todo mundo queria brincar de pique Lanterna Verde que o Fabinho inventou. Mas na brincadeira de pique é bom a gente ter um campo de força para ninguém chegar perto da gente. Mas essa história do Fabinho, ela vai servir para a gente entender que o nosso Deus, ele não tem campo de força. Ele nos ouve com carinho. É fácil falar com Deus através da oração. É fácil aprender de Deus através da Bíblia. Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para que essa comunhão ficasse ainda mais fácil. Jesus não tem campo de força. E a gente vai aprender isso agora na Bíblia, porque a Bíblia tem uma história que é muito interessante e que fala justamente disso, que as pessoas podem chegar perto de Jesus. E essa história chama A Cura do Cego de Jericó, e a história está no livro de Marcos,
capítulo 10, do versículo 46 ao 51. E em Marcos 10, 46 e 51, começa a história falando de Jesus saindo de Jericó. E Jesus saiu de Jericó junto com uma multidão e junto com os seus discípulos. E estava aquela multidão toda, Jesus ia sempre falando e conversando e tal, só que tinha um mendigo cego que ficava sentado à beira do caminho. Ele já devia ser até uma pessoa que as pessoas conheciam. Ele era um mendigo cego chamado Bartimeu e ele era filho de um moço chamado Timeu. Quando ele percebeu que Jesus estava passando ali por perto, afinal de contas ele não enxergava, mas ele tinha uma percepção no ouvido muito grande. Ele tinha desenvolvido isso. Então ele ouviu que Jesus, o Nazareno, estava passando ali perto. O que ele podia fazer? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava, gritava, gritava. As pessoas que estavam com Jesus estavam querendo ouvir Jesus. Elas não estavam querendo ficar ouvindo o cego Bartimeu berrando. Então elas começaram a repreender o cego Bartimeu, mandando que ele se calasse. Elas começaram a dizer: se cala, cego, se cala, está atrapalhando a gente ouvir Jesus, você está atrapalhando Jesus, fica quieto, não fica falando. O cego Bartimeu, ele estava tentando se comunicar com Jesus. E aí, gente, vamos lembrar da história do Lanterna Verde? Vamos lembrar do campo de força que ele fazia quando ele não queria que ninguém chegasse perto dele? O que as pessoas estavam fazendo com o cego Bartimeu? As pessoas estavam mandando ele calar a boca, para ele não chamar a atenção de Jesus. As pessoas estavam tentando formar em volta do cego Bartimeu um campo de força. Mas eu acabei de dizer que Jesus não tem campo de força, que a gente pode chegar perto de Jesus a hora que a gente quiser, através da oração. Então a gente joga o Lanterna Verde para lá, tira esse campo de força do cego Bartimeu, porque agora vai ter o encontro de Jesus com o cego Bartimeu. E Jesus vai perguntar para ele, chegou perto dele, primeiro falou para ele assim: vem aqui perto de mim. E o cego Bartimeu na mesma hora levantou e foi lá perto dele. E aí Jesus falou assim: o que você quer que eu te faça? Gente, o que o cego queria de Jesus? O cego queria voltar a enxergar. Então, não existe nenhuma barreira que possa ser feita entre uma pessoa que precisa de Jesus e Jesus. Não há barreira. Não tem campo de força. E aí Jesus falou para ele assim: vai, porque a tua fé te salvou. E aí, imediatamente, o cego tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Não existe nenhuma barreira entre o cego Bartimeu e Jesus. Eles se comunicaram diretamente e Jesus ajudou o cego Bartimeu. Porque não adiantou as pessoas tentarem fazer uma separação, mandando o cego calar a boca e querendo afastar Jesus dele. Porque não foi formada um campo de força em volta de Jesus. Não foi. O cego pôde chegar perto de Jesus e pedir ajuda dele. Aliás, essa não é a única história onde as pessoas queriam chegar perto de Jesus e outras não deixavam. Olha, existe uma outra história que está na Bíblia que chama assim, Jesus abençoa as crianças. Essa segunda história, ela está escrita no livro de Mateus 19, do 13 ao 15. E apesar de ser uma história tão curtinha, que só tem 3 versículos, conta que teve uma outra vez, né, que Jesus estava caminhando, ele deve estar por aqui, tá? Ele não está nesse quadro não. E as pessoas trouxeram as crianças para serem abençoadas por Jesus. Os pais trouxeram as crianças, tá? E aí, o que aconteceu? Os pais puderam chegar perto de Jesus?
A princípio não, porque diz a Bíblia que os discípulos os repreendiam, diziam, não, não, por que vocês querem chegar perto de Jesus? Afastem-se, vão embora, afastem-se. Porque os discípulos achavam que as crianças iam atrapalhar Jesus. Vê se pode, vê se pode. E os discípulos, os próprios discípulos disseram, afastem-se, vão embora. Agora vamos lembrar de novo do Fabinho e do Lanterna Verde? Olha só, os discípulos estavam tentando criar um campo de força entre Jesus e as crianças. Os próprios discípulos. Mas não existe campo de força em volta de Jesus. Qualquer pessoa pode chegar perto. Qualquer pessoa em oração pode chegar até Jesus. Então Jesus chamou as crianças para pertinho dele, ainda falou com os discípulos assim, olha, vocês não podem dificultar a vinda das crianças até mim. Não os embaraceis de vir até mim, porque o reino dos céus é deles. E aí Jesus pôs as mãos e abençoou as crianças. E aí eu fico até imaginando que Jesus deve ter brincado um bocado com as crianças também. Isso a Bíblia não diz. Ah, mas olha, criança é muito bom da gente brincar, eu brinco com as crianças. Jesus deve ter brincado com as crianças também. E aí a gente lembra que até hoje, nos dias de hoje, a gente em oração pode chegar até Jesus. A gente quando tiver alguma dificuldade, alguma coisa, a gente pode chegar até Jesus. Hoje mesmo o Daniel falou com Jesus em oração, não foi? Bom, gente, acontece que tem muitas pessoas que querem afastar a gente de Jesus. E não só muitas pessoas, muitas coisas. Muitas vezes a gente comete alguns erros e vamos imaginar que os nossos erros são pequenos tijolinhos que a gente vai construindo com esses tijolinhos um grande muro. A gente um dia desobedece a mamãe, outro dia a gente põe chiclete na cadeira da tia, outro dia a gente sem querer pega uma coisa que não é nossa e leva para casa. E aí a gente vai fazendo coisa errada, coisa errada, coisa errada, coisa errada e vai construindo um muro de coisas erradas entre nós e Deus. Como é que a gente pode destruir esse muro? Porque esse muro, ele vai ficando grande. Outra coisa também é o seguinte, muitas vezes as pessoas, até na escola, falam assim pra gente, olha, Deus não existe. E elas ficam tentando construir também uma barreira entre nós e Deus. Você acredita em Deus, em Jesus? Isso não existe. São pessoas que ainda não conhecem a Deus, porque se conhecessem iam ver quantas coisas maravilhosas Ele fez e faz e fará nas nossas vidas. E esses muros vão sendo construídos. E aí a gente vai lembrar de novo do campo de força do Lanterna Verde. E vai lembrar de novo aquilo que eu falei para vocês, que entre nós e Deus não existe barreiras. Barreiras. O pior de tudo é que muitas vezes nós mesmos construímos essas barreiras, colocando tijolinhos de pecado um sobre o outro, criando um muro entre nós e Deus. A gente precisa pedir ajuda a Deus para derrubar esse muro, destrói esse campo de força. A gente não pode deixar nada, nem ninguém criar barreira para o nosso encontro com o nosso Deus. Não há campo de força. A própria Bíblia fala o seguinte, que ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus. Então, quando a gente pede em oração para que todas as barreiras sejam quebradas no nosso encontro com Deus, fica muito fácil a gente conversar com Deus. Meu Deus, me perdoe, eu hoje fiz uma besteira assim tão grande, imagina, eu estava ali em casa e eu acabei gritando com a minha mãe por nada. Isso é uma barreira.
E aí a gente pede perdão, olha, eu estou tão arrependido, meu Deus, me perdoa, eu vou lá falar com a minha mãe, vou pedir perdão a ela também, me perdoa. E aí você quebrou uma barreira. Porque na própria Bíblia diz o seguinte, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, quando ele escreveu para os Romanos, no capítulo 8, no 35, no primeiro pedacinho, no 39, no segundo pedacinho. Aliás, nesse pedaço aqui, ele fala muitas coisas. Quem é que vai nos separar do amor de Deus? Nem profundidade, nem altura, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus não tem campo de força. E eu tenho certeza que vocês entenderam direitinho aonde que eu queria chegar. E aonde que a Bíblia queria chegar. Informando, dizendo para vocês, olha, é muito fácil chegar até Jesus. É muito fácil. É só falar com Ele em oração. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que essa história vai ficar no coração de vocês. Eu tenho certeza disso.